abençoado de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida hoje e sempre. Aqui o pastor Carlos Lessa e quero dar a você um bem-vindo a mais um vídeo do canal Bom é Louvar a Deus. E como sempre, queremos levar até você uma palavra de fé, uma palavra de vida e uma palavra de esperança. Hoje eu quero falar com você sobre a ressurreição de Cristo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Será mesmo que Jesus Cristo, ele ressuscitou? Ou a ressurreição de Cristo foi uma mentira? O que você acha disso? Será mesmo que Cristo ressuscitou? Você acredita na ressurreição de Cristo? Se você acredita na ressurreição de Cristo, coloca aí nos comentários a sua opinião sobre esse assunto. Você sabia que existem pessoas que não acreditam na ressurreição de Cristo? Coloca para mim aí também nos comentários se você conhece alguém que não acredita na ressurreição de Cristo. Coloca aí para a gente poder ter o conhecimento desse assunto também. Pois é sobre esse assunto que eu quero tratar com você. A ressurreição de Cristo. E a ressurreição de Cristo é um mito ou uma verdade? Mas antes da gente entrar nesse assunto, deixa eu pedir a você para se inscrever no nosso canal. Dê uma força aí pra gente aí. Nos ajude. Se inscreva no canal. Deixe o seu like. Aciona aí os sinos da notificação. E compartilha também os nossos vídeos, porque fazendo isso, o YouTube vai entender que os nossos conteúdos são relevantes e vai estar indicando para muitas outras pessoas, ok? Agora, existe uma outra forma de você nos ajudar também. Se você quiser e sentir de nos ajudar financeiramente, aí está o Pix. Você pode nos ajudar aí com qualquer valor, se você quiser, se você sentir, ok? Tá aí aí embaixo aí, ó. É o que tá passando aí, ó. É o que está passando aí para você ver aí, né? O Pix, onde você pode estar contribuindo para ajudar aí no nosso canal aí, ajudar a gente a crescer, ok? Então, fique na paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus, e vamos para o vídeo, mas após a vinheta. Nós vamos falar sobre a ressurreição de Cristo. Mito ou verdade? O texto em referência que vai nortear a ministração está registrado em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 58, onde nós vamos citar na medida que formos transmitindo a lição para você. Ok? Quero passar para você, inclusive, uma informação muito importante, mas em caráter de introdução. Você sabia que a melhor notícia que o mundo já ouviu veio de dentro de um túmulo vazio? Não? Você não sabia? Pois é. Jesus venceu a morte, arrancou o aguilhão da morte e matou a morte quando ele ressurgiu de entre os mortos. O túmulo vazio de Jesus é o berço da igreja. O túmulo vazio do Senhor Jesus é a pedra de esquina da nossa fé. O túmulo vazio do Senhor Jesus é o fundamento da nossa esperança. Toda essa gloriosa doutrina, todo esse maravilhoso ensinamento, o apóstolo Paulo expôs na sua carta aos Coríntios, no capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 58. Foi aí que o apóstolo Paulo enfatiza 3 grandes verdades. A primeira verdade é que, quanto ao passado, a ressurreição de Cristo é um fato histórico e indiscutível. Isso está registrado lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 11. Quero ler para você
esse texto para você ficar inteirado desse assunto. Diz assim: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque, primeiramente, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras Sagradas, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras Sagradas, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez mais por mais de 500 pessoas, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem no Senhor. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou seja eles, assim pregamos e assim haveis crido. O que nós podemos aprender deste texto que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, do capítulo 15, do 1 até o versículo 11. E aqui a gente vai aprender que o evangelho da nossa salvação, ela está sustentada em 3 colunas. A primeira coluna está lá no versículo 3, nos versículos 3 e 4, que diz assim: porque primeiramente vos entreguei o que também vos recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Nós ficamos aqui nos versículos 3 e 4, porque Cristo morreu segundo as Escrituras, Cristo foi sepultado segundo as Escrituras, Cristo ressuscitou segundo as Escrituras. A conclusão que chegamos aqui é que a morte de Cristo não foi um acidente e nem a sua ressurreição uma surpresa, porque toda a Bíblia já vinha falando desse evento há muito tempo. Há muito tempo. Quer ver? A primeira prova disso está lá em Gênesis capítulo 3, do versículo 14 e o versículo 15, onde vai contar aquela história que quando o Senhor chega no jardim do Éden para visitar Adão e Eva estavam escondidos, e aí o Senhor chama pelo nome dele, e aí Adão aparece e disse: Senhor, eu tive medo quando ouvi a sua voz soar no jardim e me escondi. Então Deus vai dizer para ele: então tu comeste do fruto que eu disse para não comer? Aí ele vai dizer: a mulher que tu me deste, me deu e eu comi. Então Deus então vira para Eva e disse: por que fizeste erro, Eva? E Eva vai dizer: a serpente, Senhor, me enganou. E aí depois disso Deus começa a dar o castigo deles e disse para Adão: você vai comer do suor do seu rosto, você terá que trabalhar. E a Eva disse: você terás filhos com dores. E para a serpente ele disse: você vai se arrastar sobre o seu ventre todos os dias da sua vida, e porém inimizade entre ti e a mulher, entre o teu descendente e o seu descendente, pois tu lhe ferirás o calcanhar e ele lhe ferirá a cabeça. Está aí uma prova de que Satanás mataria o Senhor Jesus Cristo e ao terceiro dia ele iria
ressuscitar. Você pode também ver essas referências no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 2. Você pode ver também em Salmos 49, 15 e também em Salmos 71, 20, entre outros registros mais que vai falar a respeito desse evento da morte e ressurreição do Senhor, o nosso Deus. Agora, os que não acreditam na ressurreição de Cristo, cheios de arrogância, presunção, eles buscam meios para negar esse fato que é indiscutível. Eles dizem que Cristo não chegou a morrer e que apenas teve um desmaio. Outros já dizem que seus discípulos roubaram seu corpo. Outros ainda afirmam que as mulheres foram ao túmulo errado naquela manhã de domingo. Mas Paulo, o apóstolo, conta e seleciona vários grupos aos quais Jesus apareceu depois da sua ressurreição. Ora, se Cristo não ressuscitou, como muitos falam e como falam até hoje, a gente teria que admitir que o engano salvou o mundo, que uma mentira seria a melhor notícia que o mundo já ouviu. Entretanto, a verdade é que de fato e de verdade, Cristo ressuscitou e está vivo e está à destra de Deus intercedendo por nós, ok? Louvado seja o nome do nosso Deus. A segunda verdade que o apóstolo Paulo expressa nesta primeira carta aos Coríntios, do capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 58, a segunda verdade é que quanto ao presente, a ressurreição de Cristo é o fundamento da nossa fé. Vamos ler em 1 Coríntios 15, do 12 até o 34. Diz assim para nós: Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns entre vós de que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação. E também é vã a nossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai. E quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, e também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou,
para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles então pelos mortos? Por que estamos nós também a toda hora em perigo? Eu protesto que cada dia morro gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se como homem combatia em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para vergonha vossa. Querido, diante de tudo que o apóstolo Paulo disse à igreja de Corinto, de todas essas orientações e explicações, a gente vai chegar a uma conclusão muito clara, que se Cristo não ressuscitou, os mortos consequentemente também não ressuscitarão. Se não há ressurreição de mortos, então os homens não têm esperança. Se Cristo não ressuscitou, logo a pregação do evangelho que os crentes faz é vazia e sem nenhum conteúdo. Se Cristo não ressuscitou, a fé cristã é uma conclusão de ensino sem proveito algum. Se Cristo não ressuscitou, os apóstolos foram falsas testemunhas e os maiores embusteiros mentirosos da história, pois estariam afirmando em nome de Deus o que jamais havia acontecido. Se Cristo não ressuscitou, não existe qualquer possibilidade de redenção para o pecador e então todos estariam condenados por seus pecados. Se Cristo não ressuscitou, aqueles que já morreram na esperança da vida eterna pereceram inevitavelmente. Se Cristo não ressuscitou, então os cristãos são as pessoas mais infelizes, pois toda a sua crença não passa de uma tola ilusão, de uma esperança desgraçada e mal-aventurada. Mas, porém, entretanto, a realidade incontestável é que Cristo ressuscitou como o primeiro da fila dos filhos de Deus que se levantaram do túmulo para receberem o corpo de glória. Cristo ressuscitou, isso é fato, isto é verdade. E a gente pode confiar, crer e acreditar no poder da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Amém? A terceira verdade é que quanto ao futuro, a ressurreição de Cristo é a âncora da nossa esperança. 1 aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 35 até o versículo 58. E eu quero ler com você. Amém? No versículo 35, diz assim: mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato, o que semeia não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo, ou doutra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra a dos peixes, e outra a das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes, e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, e outra a glória da lua,
e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção e ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Aleluia! Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos. E qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim trouxemos também a imagem do celestial. E agora, digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos nós dormiremos, mas todos seremos transformados pelo poder de Deus. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se vestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dará vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Querido, diante de tudo isso que o apóstolo Paulo tem nos ensinado, nós vamos compreender que Cristo ressuscitou com um corpo de glória e nós também receberemos um corpo semelhante ao corpo de sua glória. Teremos um corpo imortal, incorruptível, glorioso, poderoso, espiritual e celestial. Não haverá mais cansaço, não haverá mais fadiga, não haverá mais doenças, não haverá dor, não haverá mais defeito físico e não haverá morte. O nosso corpo vai brilhar como o firmamento e resplandecerá como as estrelas para sempre e eternamente. Quando Jesus Cristo voltar em sua majestade e glória e poder, os mortos ouvirão a sua voz e sairão dos túmulos, uns para a ressurreição da vida e outros, entretanto, para a ressurreição do juízo. Então nós que cremos no Filho de Deus, veremos que o nosso corpo mortal vai se revestir de imortalidade e o nosso corpo corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. Então a morte, o último inimigo a ser vencido e tragada pela vitória, será lançada no lago de fogo. E nós, com alegria esfuziante, reinaremos com Cristo para todo sempre. E por isso, cantemos, alegremos-nos
e exaltemos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois não estamos caminhando por um caminho sombrio e sem esperança, mas para o romper do dia eterno. Nós não estamos caminhando para a escuridão de um túmulo gelado, mas para o fulgor da glória celestial. Oh, aleluia! Temos, irmãos, uma viva esperança. Seguimos, entretanto, as pisadas do Mestre, aquele que venceu a morte e está vivo. Aleluia, pelos séculos dos séculos. Amém. Foi através da morte de Cristo Jesus e de sua ressurreição, aleluia, que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver. E esse resgate nos proporcionou a vida eterna. Fomos resgatados do mundo e trazido para os braços do Pai. A ressurreição de Cristo não é um mito. A ressurreição de Cristo não é uma farsa. A ressurreição de Cristo não é uma mentira. A ressurreição de Cristo, ela é real, ela é verdadeira. Ele vive, Ele está vivo para todo sempre, e nós temos a garantia também da nossa ressurreição, pois Ele é as primícias da ressurreição, porque Ele ressurgiu e está vivo. Muitos outros ressurgiram, muitos outros foram ressuscitados, mas ficaram doentes, morreram outra vez. Mas Cristo não, Ele morreu e ressuscitou e está vivo à destra de Deus e intercede por nós. Portanto, querido, não dê ouvido às fábulas e nem às histórias que contam por aí, as mentiras de Satanás para tentar enfraquecer você e fazer você parar na sua trajetória e na sua caminhada. Aleluia. Mas buscai ao Senhor, mas exaltai o nome do Senhor. Aleluia. E você pode dizer com todo o teu coração: graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, aleluia. Portanto, irmãos, sede firme, sede constante e sempre abundante na obra do Senhor. Trabalhe para Cristo, se envolva com o Senhor, que o seu coração venha arder por servir ao Senhor, o nosso Deus, aleluia, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. A ressurreição de Jesus Cristo não é um mito. A ressurreição de Cristo, ela é real, ela é verdadeira. Que Deus te abençoe grandemente, que esta palavra possa de fato impactar o teu coração, querido. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, não se esqueça de deixar o seu like, acionar os sininhos das notificações e compartilhar os nossos vídeos, aleluia. E se você quiser nos ajudar ainda financeiramente, você pode estar fazendo um Pix aí, abençoando o nosso trabalho e nos ajudando a crescer aqui no canal, para que possamos abençoar muitas outras pessoas, ok? O Pix está aí, ó, passando aí para você poder estar fazendo aí a sua doação em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe grandemente e até o próximo vídeo em nome do Senhor Jesus.